Começamos a rubrica semanal, A Última Fronteira, com Miguel Gonçalves, coordenador da Sociedade Planetária. Miguel, bom dia, bem-vindo. E vamos conhecer aquilo que pode ser uma nova história para a expansão do universo e que será revelada por galáxias ativas. Miguel, do que é que se trata? Olha, trata-se de um bom problema para a cosmologia e é disto que, obviamente, a ciência gosta. Vamos começar por tentar explicar esta questão do universo, da expansão do universo e como é que nós chegamos a essa conclusão. Nós estamos mais ou menos confortáveis até cerca de, num diâmetro de 9.000 milhões de anos-luz. É muito, Estela, é mesmo muito. Conseguimos fazer um estudo sobre como é que o universo se expandiu graças àquilo que, em cosmologia, em astronomia, se chamam velas padrão. E que basicamente diz o seguinte: se eu pegar agora aqui numa lâmpada de 10 watts, se a ligar, eu consigo perceber, obviamente, a sua luminosidade. Se eu atirar essa lâmpada para o fundo deste estúdio, ela não tem menos de 10 watts, mas parece-nos muito mais fraca porque está mais distante de nós. E, portanto, o que interessa aqui é tentar saber exatamente como é que funciona o brilho intrínseco dessa vela, neste caso esta lâmpada, a vela padrão. Desde o final da década de 90 que os astrónomos utilizam algumas velas padrão. A mais conhecida é quando uma estrela anã branca explode e os astrónomos conhecem como é que funciona esse brilho associado a esse evento. Quando isso acontece, é uma excelente vela padrão, porque nós sabemos qual é a sua luminosidade intrínseca e, vendo como é que ela fica com uma luminosidade mais fraca com a sua distância, nós conseguimos perceber melhor a sua distância e isso ajuda a perceber a expansão do universo. Desde o final da década de 90 que nós sabemos que o universo está em expansão, mais do que isso, está em expansão acelerada e para isso contribui muito um dos mais misteriosos componentes do universo, que hoje nós sabemos que anda por volta dos 70% e que se chama energia escura. E tu vais me perguntar o que é energia escura e eu vou-te dizer em total sinceridade que nenhum cientista sabe neste momento o que é energia escura, mas sabemos que está identificada apenas. Está identificada e, mais do que isso, nós sabemos que é fundamental para explicar a expansão do universo. Faz parte do próprio tecido do universo. E diz-nos um modelo cosmológico padrão, que é aquele modelo até hoje mais unânime para explicar a evolução do universo, que esta energia escura, desde o início do Big Bang até os nossos tempos, tem sido mais ou menos constante a sua densidade. Eu vou utilizar um exemplo muito pouco higiênico ainda por cima esta hora, que é, imagina que estás a mascar uma pastilha elástica, tiras a pastilha elástica passado alguns minutos e, à medida que vais esticando a pastilha elástica, ela vai ficando menos densa no meio, não é? Pois, o que se passa com a energia escura é que, vamos imaginar que a energia escura faz parte precisamente dessa pastilha elástica e, à medida que a esticamos, ela vai mantendo a sua densidade ao longo de todo o fio. Isto era o que dizia o modelo cosmológico padrão. Esta semana foi notícia um grupo de astrónomos que utilizou dois telescópios poderosíssimos, o XMM Newton da ESA e o Chandra da NASA, e também o SWIFT também da NASA, para ir ver estes pontos que nós vimos agora. Quasares, ou seja, núcleos de galáxias ativas no sentido em que nós sabemos que está um buraco negro supermaciço no seu interior e que está a devorar matéria. À medida que devora matéria, cria um disco à sua volta muito quente, logo muito brilhante. E estes quasares estão para lá dos 9.000 milhões de anos-luz de distância. O que este grupo de astrónomos fez foi, e se os quasares servirem também como velas padrão? Tal como as supernovas, aquela explosão de estrelas que eu falei há bocado, vamos utilizar então os quasares como a regra. A luz está no fundo desta régua para nós tentarmos perceber como é que evolui o universo, não nos 9.000 milhões de anos, mas num período muito maior do universo. Chegaram a uma conclusão absolutamente extraordinária. É que os valores que eles obtiveram para estas distâncias foi um valor que só pode ser interpretado de uma maneira. A energia escura já não tem uma densidade constante ao longo do tempo. Não. Ela tem tido uma densidade crescente ao longo da evolução do universo, chocando por inteiro com o modelo cosmológico padrão. Ora, isto choca com o modelo cosmológico padrão, que é, digamos, o panorama, a big picture, digamos assim. Mas se isto for verdade, pode ajudar a compreender alguns valores diferentes que nós temos tido mais recentemente para a chamada velocidade constante de Hubble, que mede a velocidade de expansão do universo. Ou seja, este resultado é, a ser correto,
demolidor, entre aspas, para o modelo cosmológico padrão, mas pode ajudar a compreender alguns pormenores. Ou seja, pode ser uma evolução da própria investigação científica. Ou então, das duas uma, ou de facto nós vivemos num universo em que a energia escura tem uma densidade crescente ao longo do tempo, ou então, como também já foi dito por alguns grupos cientistas, os quasares não servem como velas de padrão. Ou seja, ainda não conhecemos suficientemente como é que evolui a luminosidade dos quasares para servirem como vela de padrão e, portanto, estes resultados podem ser enganadores. Mas vamos partir do princípio que é um resultado válido. Então isto diz-nos que se a energia escura é crescente na sua densidade ao longo do tempo, então nós caminhamos para um universo que vai estar em expansão acelerada durante ou melhor, vai estar sempre em expansão acelerada. As distâncias entre as galáxias, as distâncias entre tudo, mas há uma coisa, começa a crescer cada vez muito mais e isso significa que vamos ter um universo muito mais frio, vazio, do que aquilo que antecipávamos. Portanto, é um resultado fabuloso. Resta saber se é válido este tipo de velas padrão, os quasares. Se for válido, se bater certo, vamos ter que repensar o modelo cosmológico padrão e a própria estrutura da evolução do universo. Miguel, falamos de um outro tema que marca a atualidade científica, a Lua. Que novidades trazes? Parece que temos muita Lua. É a terceira semana em que nós temos sempre a Lua aqui no Última Fronteira e tem toda a validade. E porquê? Sabes que durante o eclipse da Lua que ocorreu na semana passada, alguns astrónomos conseguiram captar um meteoroide a chocar com a Lua. E, portanto, isso é sempre um fenómeno muito interessante de analisar, mas é muito mais do que um espetáculo visual. E vou-te explicar porquê. Porque desde 2015 que nós sabemos, graças a algumas observações que são feitas deste tipo de evento na Lua, que quando uma rocha qualquer choca na Lua, há uma espécie de duas nuvens de plasma empoeiradas que surgem associadas a este tipo de eventos. Isso é muito interessante tentar perceber o que é que tudo isto é. E então, um conjunto de investigadores de uma universidade russa fez uma análise muito precisa sobre este tipo de eventos e chegou a uma conclusão muito interessante. Quando nós temos o choque de uma rocha com a superfície da Lua, temos então duas nuvens. Mas são duas nuvens muitíssimo distintas. Uma delas é de pó da Lua, que nós sabemos que chama-se regolito lunar, e depois há uma outra nuvem de material fundido, próprio, obviamente, da colisão. E são duas nuvens muito diferentes na sua estrutura, tão diferentes que os astrónomos, mesmo aqui na Terra, conseguem perceber a diferença entre ambos. E o mais interessante é que estas nuvens depois elevam-se na superfície da Lua e conseguem interagir até com o próprio vento solar e tornam-se nuvens eletricamente carregadas. Portanto, é um espetáculo não só do ponto de vista da gravidade, mas também elétrico. Mas, além disso, eles chegaram à conclusão de que a nuvem que é constituída por material fundido expande-se muito mais rapidamente do que a de material do pó lunar, do regolito. Vais-me perguntar porque é que isto interessa? Olha, interessa pelo seguinte. Quando nós regressarmos à Lua, ou melhor, mesmo antes, quando os astronautas foram à Lua, eles vieram sempre cobertos por este regolito lunar que até tem propriedades um bocadinho tóxicas. E, portanto, perceber como é que evolui o regolito lunar, até mesmo neste tipo de eventos, vai ser fundamental para a própria exploração da Lua. E já que falamos da Apolo, olha, podemos levar a esta pedra, porque é uma das pedras recolhidas por astronautas da Apolo 14. E de acordo com a investigação feita por alguns cientistas de universidades da Austrália e da Finlândia, o que nós estamos a ver, Estela, não é um pedaço da Lua, mas é um pedaço da Terra que foi recolhido na Lua. E, portanto, dizem que esta pode ser a pedra mais antiga da Terra, mas que foi encontrada na Lua. Como? Bom, nós sabemos que no início da formação do Sistema Solar houve todo um conjunto de choques violentos nas superfícies dos planetas, das luas, e que alguns desses choques deu origem a que detritos conseguissem escapar da força de gravidade dos planetas. E, portanto, é natural, à primeira vista, que um pedaço da Terra tenha sido ejetado numa dessas colisões e tenha ido parar à Lua, mas este estudo ainda é bastante polémico, mas, de qualquer forma, não deixa de ser um registro muito curioso. Miguel, de algumas curiosidades no fecho desta edição da Última Fronteira, hoje sob o prisma dos livros. Sim, vamos aos livros. É sempre muito curioso, trazemos aqui livros de ciência, ficção científica, enfim, coisas bastante interessantes para lermos. Eu vou começar aqui da direita para a esquerda com esta proposta da editora Marcador e de Gavin Francis, Da Cabeça aos Pés, uma viagem extraordinária pelo corpo humano. Isto não é apenas um livro de
nos conta qual é a constituição, cada um dos órgãos, de cada um dos elementos do nosso corpo humano, é também um romance autenticamente, porque está escrito de uma maneira que leva a que nos apaixonemos por cada órgão do nosso corpo humano. Portanto, uma excelente proposta. Depois, não menos extraordinário, da Book Smile, 50 ideias para te livrares do plástico. É um dos grandes flagelos da ecologia dos nossos tempos e é um livro escrito sobretudo para os mais novos, com uma linguagem extremamente acessível e por pontos, extremamente sintético e interessante. Não menos interessante, do meu amigo Paulo Ferreira e publicado pela Objetiva, Miscelânea de Factos Essenciais e Curiosidades Inúteis, do Sr. Lubbock. Porquê é que trouxemos este livro? Porque o Paulo Ferreira teve a generosidade de colocar aqui também, imagina tu, curiosidades de ciência do cosmos que dão um excelente desbloqueador de conversa em qualquer ocasião. E, portanto, é uma excelente proposta. Depois, vamos para o mundo da ficção científica. Eu fico muito contente pela saída da emergência ter republicado a saga Fundação, do grande Isaac Asimov. Eu sou suspeito, é para mim a melhor saga de ficção científica e, portanto, está aqui a primeira proposta desta saga. Da Sextante, Grupo Porto Editora, A Guerra dos Mundos, H.G. Wells, um clássico. E, por último, um livro que saiu ainda no final do ano passado, de Steven Pinker e da Presença, O Iluminismo Agora, em Defesa da Razão, Ciência, Humanismo e Progresso. E é, sobretudo, uma reflexão muito, muito importante em alguns dos seus capítulos sobre como é que a ciência é preponderante e tratada também pela política, quer à esquerda, quer à direita. E, portanto, é uma excelente proposta. E assim concluímos, Miguel. Obrigada. Até ao próximo domingo. Fazemos uma pausa nesta edição de Bom Dia. Voltamos dentro de instantes. Até já.